Só um minutinho. Perfeito. Nossa querida Kátia, para a leitura. Bem-vinda, Kátia. Pode começar? Bom dia, Namastê, Hare Krishna, gratidão pela oportunidade. Por favor, me acompanhe com as reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos ler o Srimad Bhagavata Avashdate. Verso, é o canto 1, capítulo 5, verso 5. Sri Vasadeva disse: tudo o que disseste sobre mim está perfeitamente correto. Apesar de tudo, não estou tranquilo. Pergunto-te, portanto, sobre a causa fundamental de minha insatisfação, visto que és um homem de conhecimento ilimitado, já que foste gerado daquele Brahman, que é autógeno, sem pai nem mãe, mudando. Repetindo, verso 5. Sri Vasadeva disse: tudo o que disseste sobre mim está perfeitamente correto. Apesar de tudo, não estou tranquilo. Pergunte, portanto, sobre a causa fundamental de minha insatisfação, visto que és um homem de conhecimento ilimitado, já que foste gerado daquele Brahman, que é autógeno, sem pai nem mãe. Hare Krishna, Namastê. Hare Krishna, obrigada. Vou fazer a leitura em sânscrito e as reverências. Om Agyanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasma Shri Gurave Namaha. Vyasa Uvacha Asti eva me sarvamidam tvayoktam tatapi natma paritushyate me tammula vyaktam agada bodham prishamahe tuatma vavatma. Interpretação do texto. Todas as semanas, pelo menos eu acredito que as sacerdotisas têm mais ou menos uma metodologia similar. A gente recebe o texto que a Vrindavani faz esse maravilhoso seva de preparar num formato tão bonitinho que vocês veem, com tanta devoção e respeito. A gente lê o texto e eu pessoalmente leio também a interpretação de Prabhupada e aí a gente começa, né, a construir nossa interpretação. E eu escrevo aqui, para não esquecer, né, porque na época de Kali nossa memória está puxada, e mando para a querida Devi aprovar. Porque a gente está num processo de conhecimento, e por muito que a gente fique escutando, sempre é difícil mudar nossa mente e começar a colocar e arraigar as novas definições. Mas eu tenho percebido que no último tempo, a digestão desse texto fica mais devagarzinho. E a gente vai absorvendo cada vez mais um pouquinho e um pouquinho. E aí, o que acontece? Eu mando a interpretação, coitada aí da Devi, depois quando eu falo, sempre chega alguma coisa nova, porque esse verso fica dentro de nós e tem que ser muito espontâneo. E quando eu li o texto, eu falei, gente, não acredito, de novo eu vou ter que falar a mesma história de Vyasadeva, que ele se sentia assim, todo contraído, porque a gente vem falando disso há uma semana e pouco, né? Eu falei, puxa vida, como que eu vou explicar pela 10ª vez a mesma história e estimular as pessoas, né? Porque esse é o nosso objetivo, o despertar nosso, de vocês e de todos nós, com muita humildade. E aí eu falei, gente,
coitado, compaixão com o Vyasadeva, né? Ele era um sábio, mas eu consegui sentir compaixão e me identificar com ele, no seu caminhar. E assim eu falei, nossa, se Krishna, através de sua expressão literária, quando o mesmo Vyasadeva escreveu o texto, dedicou tantos versos para a agonia que ele sentia, ao se sentir conforme com todos os trabalhos que ele tinha feito, tinha escrito todos os Puranas, o Mahabharata, a Bhagavad Gita, nossa, gente, e ainda ele tinha uma insatisfação incrivelmente grande e desconfortante. Aí eu falei, gente, coitado do Vyasadeva, porque nós, de certa forma, temos uma parte de Vyasadeva em nós. Todas nós que estamos aqui temos feito esse caminhar de encontrar, né, o significado da existência, de verificar a existência do Supremo, de se conectar com o Supremo. E não tem sido um caminho fácil. Eu, por experiência própria e por alguma das histórias das outras participantes, nós sabemos que não tem sido fácil chegar até aqui e acordar às 6 horas da manhã para fazer o sadhana e encontrar uma resposta. E tudo isso, a gente está vivenciando isso na ignorância, porque somos seres ignorantes. Então, vamos imaginar quão forte era essa dor que Vyasadeva sentia, já uma pessoa tão sábia e ainda uma expansão do Senhor Supremo, com tanta sabedoria, ainda não conseguia se sentir satisfeito com seu caminhar espiritual. Tu imagina se nossa dor para nós é tão grande, e nesse nível de ignorância, imagina que grande era essa dor para um sábio como Vyasadeva. Essa foi a reflexão que me veio, né? Após ter entregado minha interpretação do texto e tudo, eu falei, gente, é isso mesmo, porque esse é um texto sagrado, a gente não é escrito por acaso, né? Tem uma lógica e uma parte não tão lógica, mas no final tem uma lógica. Entender que Vyasadeva estava vivendo a mesma dor que nós vivemos dia a dia no nosso caminhar para conectar-nos com um Supremo, né? E ainda através de tantas realizações, né? Ainda com uma alma muito mais pura que a nossa, e quizás por muitos, muitos mais anos que nós, porque a gente sabe que o tempo se mide de forma diferente na época dos Vedas. E aí eu senti compaixão pela dor de Vyasadeva e, ao mesmo tempo, senti reverências e entendi que cada vez que interpretarmos um verso, mesmo que a informação já tenha sido falada, temos muito ainda a aprender. Inclusive, respeitar o caminho do outro. Quem sou eu para falar quantos versos Vyasadeva precisa para chegar a esse entendimento? E esse verso, né, nos mostra que aqui Vyasadeva teve a fortuna de ter um sábio fidedigno, como se fala no texto. Ele se refere a Narada como alguém nascido diretamente de Brahman, alguém autógeno, que significa autógeno, alguém que não tem origem material, né? Como o Senhor Supremo, que surgiu diretamente da energia espiritual. Então, Vyasadeva reconhece sua autoridade espiritual. Ele fala que ele era plenamente realizado no Senhor Supremo. E não podia ser diferente, ele tinha que ter essa característica de ser realizado plenamente no Senhor Supremo para conseguir chamar a atenção de Vyasadeva e falar para ele que ele tinha percebido que não estava certo, né? O mestre tem essa capacidade de sempre entender, né, os desafios da alma dos devotos, né, dos seguidores, dos alunos, né, que é uma característica também de nosso Devananda. Ele nos guia, ele é nosso mestre aqui nesse círculo sagrado que nós temos, né? E aí ele falou, como já sabemos, mais uma vez, o problema é que você, Vyasadeva, ficou no conhecimento. Você escreveu Puranas, uma Mahabharata, que é uma obra, uma epopeia impressionantemente de um conhecimento, de um registro, de uma memória
né, de histórias que eu que estudo Mahabharata tenho tanta dificuldade para decorar, esqueço rapidamente. Ele tinha uma potência de conhecimento, mas faltava o mais importante, que era a devoção. Conectar todos esses conhecimentos, né, para o Senhor Supremo. E assim, nesse caminhar, né, esgotador que todos nós temos vivenciado na búsqueda de nossa inteligência que fortaleça a nossa fé. Vyasadeva chegou nessa realização e começou a diminuir sua dor, né, por esse desencanto que ele tinha com todo o trabalho que tinha feito. E aqui esse verso nos mostra que o caminhar é único. Algumas pessoas, alguns sábios, como Vyasadeva, demoraram 4 textos épicos, e nós aqui tentando todos os dias no sadhana, né, alcançar uma meta parecida de Vyasadeva. E entender que esse acto, esse encontro que temos aqui, é uma ofrenda. Na segunda-feira, eu tive também que interpretar um texto, um dos versos da Bhagavad Gita, do capítulo 4, se a memória não me falha, acho que era o verso 32 e 33, e que falava de Jnana Jnana. São duas palavras muito similares que eu sempre confundo. Jnana Jnana, que é a ofrenda do conhecimento, né? E faltava isso. Faltava Vyasadeva oferecer todo esse conhecimento para o Supremo e se conectar assim em Bhakti, em devoção, e passar essa experiência de contato para o Senhor Supremo para nós, que estamos também no mesmo caminhar de Vyasadeva, em outro cenário, com outra intensidade, provavelmente, mas com o mesmo objetivo. Então, convido vocês a, sutilmente, cada dia no seu dia a dia, quando vocês escutam os áudios, né, temos um grupo dos áudios para quem não pode participar, ouvir e escutar os áudios depois, no seu tempo, no seu momento de tranquilidade, a ofertar, fazer essa ofrenda de todos os conhecimentos que a gente recebe aqui para o Senhor Supremo, porque assim eles começam a passar de nossa mente à nossa alma e levemente, né, nos identificar com esse caminhar de Vyasadeva e respeitar nosso tempo, nosso caminho. Namastê, Hare Krishna. Obrigada. E vamos então com Kátia agora, querida, que ela faz com tanta lindeza a luz do parto. Gratidão. Eu, como sempre, eu gosto de contar uma historinha, né? Eu acho que a tarefa das historinhas